Olá, boa noite a você. Polícia Federal indicia Bruno Henrique do Flamengo por fraude para beneficiar esquema de apostas. Divulgação de notícias falsas sobre vacinação em escolas preocupa autoridades. O Hospital Municipal de Belém é denunciado por estar em situação precária. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. A Polícia Federal indiciou o jogador Bruno Henrique do Flamengo e mais 10 pessoas por fraude. A Yasmin Costa tem as informações para a gente, direto de Brasília. Oi, Yasmin, uma boa noite a você. O que diz a PF? Oi, Salsi, boa noite. Olha, as investigações começaram em agosto do ano passado, depois que casas de apostas relataram movimentações suspeitas. Segundo a Polícia Federal, o atacante teria forçado um cartão amarelo em um jogo contra o Santos aqui em Brasília pelo Campeonato Brasileiro em 2023. Ele acabou expulso no mesmo lance por reclamações. A PF teria encontrado mensagens no celular do irmão de Bruno Henrique que ligaria o jogador a um esquema de apostas. O atleta foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva. A assessoria de Bruno Henrique não quis se manifestar a respeito. Já o Flamengo informou que não foi comunicado oficialmente sobre o indiciamento e que o clube respeita todas as regras de fair play desportivo. Salsi. Obrigada, Yasmin, pelos detalhes. O Conselho Regional de Medicina do Pará denunciou a situação precária no maior pronto-socorro municipal de Belém. Na principal unidade de pronto atendimento público de Belém, o soro e a atadura funcionam como peso de porta, já que a estrutura está deteriorada e não fecha mais. Mobiliários rasgados e enferrujados, infiltrações em vários locais, além de corredores lotados. Os flagrantes foram feitos no Hospital Pronto-Socorro Mário Pinotti e fazem parte de uma denúncia apresentada pelo Conselho Regional de Medicina do Pará. A equipe de saúde como um todo, sendo verdadeiros heróis para trabalhar no local insalubre. O que observa-se é falta de gestão, falta do fluxo. Quem depende do serviço público de saúde sofre. Ela está morrendo de febre, aí ela não foi atendida. Estou até indo para outro hospital aqui, porque é horrível, mano. É horrível. Segundo o Conselho Regional de Medicina, as condições representam risco para os pacientes e para os profissionais da saúde. A taxa de mortalidade no hospital também chamou a atenção. Entre janeiro e março deste ano, dos mais de 35 mil atendimentos, 254 pacientes não resistiram. Nós temos um volume de óbito excessivo na sala vermelha, que é a unidade de entrada do paciente dentro do um paciente um pouco mais grave. Então, um número elevadíssimo de óbitos. A denúncia será encaminhada ao Ministério Público. Em nota, a Secretaria de Saúde de Belém alegou que as condições críticas são antigas, ainda de gestões anteriores, e que tem feito melhorias pontuais, como parte do plano de requalificação da rede municipal de saúde. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro autorizou o uso de armas de fogo pela Guarda Municipal. Assunto para o Leonardo Acker, ele tem os detalhes. Oi, Léo, boa noite. Como foi essa votação? Oi, Salsi, boa noite para você e para todos. Foram 43 votos a favor e apenas 7 contra. Os guardas municipais armados vão poder realizar ações de segurança pública, inclusive policiamento ostensivo, preventivo e comunitário. O texto aprovado não precisa da sanção do prefeito Eduardo Paes e segue para a promulgação pelo presidente da Câmara. Um projeto de lei complementar deve ser votado para regulamentar o uso das armas pela Guarda Municipal. Salsi. Tá certo, Léo. Obrigada. Empresas de telecomunicações da Europa alertam as autoridades sobre possíveis ataques a cabos submarinos de internet. Em uma carta aberta, operadoras relataram um aumento de incidentes que afetam cabos submarinos no Báltico e no Mar do Norte. Segundo a imprensa britânica, as ações são atribuídas a supostos ataques de sabotagem conduzidos pela Rússia.
As empresas também pedem maior proteção e investimentos em segurança. Atualmente, mais de 500 cabos no fundo do mar são responsáveis por 95% de todo o tráfego internacional de dados, voz e internet. Danos a essas estruturas podem afetar o funcionamento de sistemas no mundo inteiro. O governo russo não se pronunciou. Nos Estados Unidos, as mudanças na lei de imigração provocaram uma corrida de brasileiros aos consulados. Os registros de nascimento e a guarda provisória de menores estão entre os documentos mais procurados. Existem 11 consulados brasileiros espalhados pelos Estados Unidos. Todos eles registraram um aumento na procura por documentos. A demanda é reflexo das mudanças na lei de imigração que estão sendo implementadas pelo governo americano. De acordo com a Polícia Federal do Brasil, nos últimos 6 anos, 11 mil brasileiros foram deportados dos Estados Unidos. Os nossos compatriotas estão preocupados com a possibilidade de uma deportação iminente e, para isso, precisam assegurar que a documentação esteja em dia, principalmente as dos seus filhos menores, que nasceram aqui e que, portanto, têm a nacionalidade americana. Toda essa preocupação é porque, pela lei americana, os pais podem ser separados dos filhos. Como é proibido deportar crianças nascidas aqui, se os pais forem expulsos, elas ficam sob a guarda dos Estados Unidos. A saída encontrada é conseguir um documento de guarda provisória dos próprios filhos e, assim, evitar a separação, já que, dessa forma, pais e filhos poderiam voltar ao Brasil se houver deportação. A alta nos pedidos de documentos não foi sentida apenas nos consulados, mas também nas empresas de despachantes, como esta. Nesse momento, os documentos mais procurados são o documento de guarda provisória, né? Alguns pais eles temem serem deportados e as crianças ficarem aqui nos Estados Unidos. Aqui em Boston, o consulado atende 450 mil brasileiros. Atualmente, são mais de 3 mil documentos em fase de processamento. Só em fevereiro, foram emitidos mais de 400 registros de nascimento. A procura cresceu 10 vezes em relação ao mesmo período do ano passado. Para atender aos pedidos, até quem não atuava na linha de frente teve que ir para o balcão. Inclusive os diplomatas. Eu aqui estou com o computador aberto fazendo inscrições e registro de nascimentos. Com o aumento da procura, o prazo de entrega de documentos, que era de 15 dias, passou a ser de até 3 meses. Por isso que os pais da Ellen estão com os documentos da filha regularizados. A gente não sabe o dia da manhã, você precisa viajar às pressas e com documento vencido é complicado. É fundamental que os documentos estejam em dia, sejam das crianças que nasceram aqui, que não tinham sido registradas até agora, sejam dos brasileiros que vieram e não mantiveram seus documentos atualizados. De volta ao Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, participou de um encontro com empresários no Rio de Janeiro. O evento reuniu autoridades e representantes da sociedade civil para discutir caminhos de desenvolvimento e segurança no Estado. Durante o encontro, o ministro falou sobre os desafios das forças de segurança em comunidades do Rio. Na segunda-feira, também no Rio de Janeiro, André Mendonça participou de um seminário sobre políticas públicas de educação na Fundação Getúlio Vargas. O ministro alertou para os riscos que as novas tecnologias e a inteligência artificial podem trazer para a sociedade. E também destacou a importância da educação. Primeiro, eu preciso formar o caráter, saber a diferença entre certo e errado, verdade e mentira, para que a pessoa tenha integridade em qualquer coisa que faça. Em segundo lugar, eu formo cidadãos, para escolher bem seus representantes. Em terceiro lugar, se educa para preparar para o trabalho, para que se tenha emprego, melhor qualidade de vida, para que as pessoas tenham uma perspectiva de futuro e de esperança. Esse é o grande desafio. Quase 28 milhões de estudantes têm o direito de serem vacinados nas escolas e os pais precisam autorizar essa aplicação. Só que notícias falsas na internet têm gerado dúvidas.
Sofia e Marcela são melhores amigas, estão sempre juntas e nem na hora de tomar vacina elas se desgrudam. As mães optaram pela imunização das filhas na escola. Agiliza muito a nossa vida e é bom para as crianças também, que elas ficam menos apreensivas no momento de aplicar a vacina. A vacinação nos colégios começou nesta semana em todo o país, numa parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação. A meta é vacinar 90% dos estudantes de até 15 anos. Mas, para aplicar a vacina, os pais ou responsáveis precisam dar a autorização, bem diferente do que circula em redes sociais. O Ministério da Saúde alerta que é mentira que as crianças e adolescentes vão ser vacinados à força, sem o consentimento dos pais. Também não é verdade que os pais que recusarem a vacinação vão ser presos ou perderão a guarda dos filhos. Nós temos ali um termo que deve ser oferecido aos pais para consultá-los. O papel do SUS é garantir o direito, garantir o acesso à proteção. E é isso que a vacinação dá. Então, os pais eles devem olhar a vacina como um benefício, como algo que protege. E é algo que vai fazer bem à criança, vai fazer bem à saúde da criança. A campanha nas escolas vai até 25 de abril. O objetivo é vacinar quase 28 milhões de estudantes da educação infantil ao ensino médio. E agora também vai ser possível acompanhar se o filho está imunizado pela versão digital da carteira de vacinação. Eu trouxe a caderneta da minha neném para ela vacinar, porque a gente trabalha, né? Aí às vezes não tem tempo de ir no posto, eu acho muito importante. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, esteve no Rio de Janeiro e comentou os dados positivos do relatório de transparência salarial divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O relatório já traz vários avanços, né? Primeiro, aumentou o número de empresas que a diferença salarial é só 5%. Nós queremos 0%, mas 5% na frente de 20,9% é uma grande conquista. A Record reuniu as marcas parceiras do Brasileirão para celebrar o sucesso das transmissões do campeonato, que a cada rodada conquista mais a paixão dos torcedores. Nesta terça-feira, a Record recebeu em sua sede em São Paulo os patrocinadores do Campeonato Brasileiro de 2025 para celebrar e fortalecer a parceria de sucesso. É um grande reconhecimento, né? Engrandece todo o nosso investimento, mostra que tudo valeu a pena. A gente está no ano, cara, que vai virar um capítulo, uma nova página da TV aberta, que é a TV 3.0, um momento de inovação e acho que é uma revolução para a nossa TV aberta, nosso grupo que é multiplataforma. 12 empresas exibem as marcas nas transmissões dos 38 jogos exclusivos da Record na TV aberta e também no R7 e Play Plus. Eisenbahn, Amistel, Mercado Pago, Chevrolet, Natura, Magalu, Esportes da Sorte, Estrela Bet e Sporting Bet, Filco, Ademicon e Burger King. No mercado onde a gente compete pela atenção das pessoas, acho que é super importante e relevante a gente estar presente numa audiência absurda como a Record, com este patrocínio de futebol. E no final do dia é onde a minha audiência está. Então acho que é super pertinente. É por isso que a gente está próximo, criando projetos, fazendo coisas diferentes, nessa ousadia que só o Burger King tem. A gente apostou no futebol da Record porque ele casou muito com o momento de mercado pago para esse ano. É um ano muito importante que a gente vai fazer uma virada muito forte para a nossa marca. E aí a gente precisava contar com um grande parceiro como a Record para alavancar esse projeto com a gente. De norte a sul do país, a Record exibe 10 campeonatos estaduais e o Brasileirão para 108 emissoras próprias e afiliadas, com jeito Record de transmitir esporte e a voz inconfundível e que você conhece bem. Na Record tem Campeonato Brasileiro! Um ano inteiro de futebol e sente o suporte, a parceria mesmo de marcas grandes, importantes. Acho que isso é um estímulo enorme para a gente tocando, fazendo o time ficar cada vez mais arrumadinho. Ter grandes marcas por trás de um campeonato que é o mais competitivo do mundo só reforça a qualidade, a grandeza do produto e também o tamanho da Record, né? Para a gente que ama futebol, é ótimo. Para os patrocinadores, é maravilhoso. E para o público,
é o pacote completo. Que momento! Muito bom dia a todos. Mestre de cerimônia do evento, a apresentadora Adriane Galisteu celebra o crescimento do esporte na Record. Não é só o meu programa que é super importante. A emissora como um todo precisa crescer. Então, quando eu vejo o futebol de verdade e o esporte, a Record fincando o pé no esporte, fincando o pé no futebol, com essas marcas, com esse time maravilhoso, é muito orgulho, sabe? Como artista da casa, ver o futebol chegar e esse time chegar. Seguimos falando de futebol. A quarta rodada do Brasileirão começou com a vitória do Ceará sobre o Vasco. O atacante Pedro Raul, ex-jogador do time carioca, marcou 2 vezes e garantiu a vitória do Ceará por 2-1. Verratti marcou para o Vasco. Com o resultado, a equipe cearense subiu para a 3ª posição, com os mesmos 7 pontos de Flamengo e Palmeiras, que jogam nesta quarta-feira. E pela Série B, o Cuiabá venceu o Atlético Paranaense e assumiu a liderança. Na Arena Pantanal, Léo Pelé, de cabeça, abriu o placar para o Furacão. Na segunda etapa, também de cabeça, Lucas Mineiro empatou. Pedrinho aproveitou a falha do lateral do Atlético e garantiu a virada do Cuiabá. Final 2-1. Começou nesta terça-feira um treinamento da CBF para capacitar mais de 70 profissionais de arbitragem. Bola rolando, mas o foco do treino não são os jogadores. Aqui no Rio de Janeiro, os árbitros vão encarar um treinamento intensivo até quinta-feira. Times de categoria de base se enfrentam neste campo para que mais de 70 árbitros que atuam na Série A do Campeonato Brasileiro aprofundem seus conhecimentos e diminuam os erros ao longo da competição. Aprimorar não somente conceitos, mas também aprimorar a parte técnica, tática e de jogo, com a especificidade desse treinamento com os árbitros em campo. O projeto acontece uma semana depois que a CBF afastou equipes de arbitragem que, segundo a comissão da Confederação, tomaram decisões erradas nos jogos entre Internacional e Cruzeiro e Sport e Palmeiras pela segunda rodada do Brasileirão. O juiz está dando pênalti! A dependência do vídeo pelos árbitros é outro ponto de destaque no curso. O VAR, ele é como um assistente de linha, que nós chamamos no popular do bandeirinha. Ele é um assistente. E o assistente de vídeo, hoje ele é integrado à equipe de arbitragem. Não existe uma equipe de VAR e uma equipe de campo. A ideia é que os 956 profissionais brasileiros de campo e vídeo participem do treinamento ainda este ano e levem os conhecimentos adquiridos a outras competições, inclusive internacionais. É o caso da Edna Alves, árbitra que vai fazer parte do único grupo estrangeiro a apitar as partidas da Eurocopa Feminina deste ano. Quantas vezes um jogador ele treina, entendeu, para desenvolver uma jogada, e o árbitro também tem que treinar. O caminho está seguindo e daqui para frente eu acho que cada vez mais vai estar melhorando tanto para a arbitragem como para o esporte, para o futebol, né? Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, cuide-se. Tchau.